Inclusive, Luísa, o Gustavo Uribe colocava para a gente 3 elementos que são citados pela Polícia Federal nessas investigações e que justificam a prisão de Walter Braga Neto. E aí, Uribe, você citava o fato de Braga Neto atuar como uma ponte entre os Kids pretos e o ex-presidente Jair Bolsonaro nesse planejamento de golpe de Estado. Também até mesmo com relação à entrega de dinheiro que seria usado para colocar em prática esse plano, esse golpe de Estado no Brasil, e também por coação. E aí voltamos ao nome de Mauro Cid e do pai dele. Exatamente. As fontes da Polícia Federal dizem que ele chegou a procurar Mauro Cid e Mauro Lorena Cid para tentar colocar panos quentes, para tentar evitar que eles fossem além numa delação premiada. E Mauro Cid trouxe esses elementos no penúltimo depoimento à Polícia Federal. E houve um último depoimento que foi justamente para confirmar essas informações. É importante a gente ressaltar que Mauro Cid, e isso César Bittencourt, advogado dele, fala amplamente, nesse depoimento apresentou elementos novos contra Braga Neto, mas foi peremptório em dizer que Mauro Cid não sabia do plano de morte, de assassinato de Luiz Inácio Lula da Silva, de Alexandre de Moraes e de Geraldo Alckmin. Então, que ele sabia que Braga Neto fazia mediação para um plano golpista, mas que não tem certeza se Braga Neto sabia de um plano de assassinato. Se a gente for analisar as presenças de Walter Braga Neto no Palácio da Alvorada, e é isso que me dizem agentes da Polícia Federal, é possível ver que ele era uma figura frequente. Quando Jair Bolsonaro estava numa espécie de depressão após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva, não falava com interlocutores, ficava preso no palácio, era Walter Braga Neto que entrava e saía de lá. E a Polícia Federal disse que o depoimento de Mauro Cid aponta que ele entrava e saía para atualizar Jair Bolsonaro sobre o que foi deflagrado, enfim, o que foi revelado pela Polícia Federal sobre um plano de golpe no país. Além disso, o dinheiro em caixas de vinho. Dinheiro que seria para levar adiante um golpe de Estado, segundo Mauro Cid e segundo a Polícia Federal. E, por último, a questão que a gente já falou dessa participação direta na cúpula do PL. Quando você tem aquele documento que foi encontrado na sala de Valdemar Costa Neto, que levou ao indiciamento dele, questionando as urnas, um estudo dizendo da possibilidade de fraudes, havia também, na visão da Polícia Federal, uma participação, ou pelo menos Walter Braga Neto era conivente. Eu conversei agora com o PL oficialmente não vai se manifestar, está esperando cair o sigilo. A Luísa Martins trouxe agora há pouco, aqui no ar, a informação de que o ministro Alexandre de Moraes deve retirar o sigilo nos próximos minutos, então a gente vai saber exatamente os elementos que levaram a essa prisão. Mas acho que o Caio Junqueira também tem essa análise, conversando com fontes, ainda há aquela percepção de que isso não leva a uma prisão de Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal está muito consciente disso, esperando uma denúncia e um julgamento em plenário, e avalia que uma prisão de Jair Bolsonaro no rastro de uma prisão de Walter Braga Neto não é, nesse momento, uma hipótese. Tanto é que, na apuração da Polícia Federal, há elementos, na visão de alguns agentes, para Walter Braga Neto, mas não por uma prisão preventiva de Jair Bolsonaro.